ele é um tema complexo, vamos ser bem francos, tá? Agora, nesse período, todo mundo vai ter solução para isso. Eu tenho acompanhado como cidadão, nos últimos 20 anos, todo ano, nos últimos 20 anos, no período de eleição tem solução. Começa 1º de janeiro, tudo fica por aí. A sociedade não quer brincadeira, ela quer solução. A parte da frota de ônibus, ela está toda regulada, só tem que fazer a coisa acontecer. A tarifa hoje está R$ 3,80, mas ela está assim há mais de 6 anos. Tem alguma coisa errada. Então, se o ônibus está velho, primeiro não tem fiscalização, segundo tem que ver a parte da tarifa. A tarifa, por outro lado, ela tem um subsídio que é pago pela prefeitura. Até quando vai pagar esse subsídio? Olha, como a tarifa está há muito tempo assim, eu não tenho como renovar a minha frota, porque ela está estagnada. E aí vem exatamente isso. Como também não tem uma fiscalização por parte do poder público, fica dessa maneira, quem perde é o povo. A situação da faixa, ela tem que ser na direita, ou tem que ser na esquerda, ou ela tem que ser mista. Nós entendemos que tem que ser mista, porque tem local que não tem como. Tem mais uma outra problemática, né? De se colocar uma via expressa exatamente só para os ônibus de transporte coletivo, ponto. Ou então criarmos um outro modal. O que se deseja? Poderia se construir uma faixa exclusiva acima da faixa, por exemplo, vamos colocar assim para a população entender, do terminal 1 ao T4, que liga a Zona Sul à Zona Norte ou vice-versa, poderia se construir um viaduto com faixa exclusiva para ônibus. Pronto, resolveria o problema de faixa exclusiva, daria velocidade, aumentaria a velocidade média num tempo razoável, né, do que se está sendo feito aí pela prefeitura atualmente. Mas aí envolveria em custo, projeto. Se fosse assim, tem um custo, aí a gente fala assim, não, mas eu vou buscar recurso internacional. Pois é, mas está todo mundo em crise. Então, a solução a curto prazo também não é essa. Vamos construir, então, um outro modo alternativo, sei lá, o BRT, BR alguma coisa. Aí não pode ser feito no curto prazo. O prefeito atual, ele prometeu fazer o BRT. E por que ele não fez? Por que ele não fez? Se a economia no mundo não estava com nenhum problema, ele não fez, porque colocando para a população claramente, em 4 anos, se não tiver um planejamento, não dá para fazer. BRT é um projeto de um pouco mais de 4 anos. Então, pessoal, população do estado de Manaus, da cidade de Manaus, temos que falar exatamente a verdade e ficarmos atentos para não cairmos na mesmice, são promessas vãs. Repito, nós estamos estudando o tema para darmos soluções simples dentro de um orçamento que se dispõe. E podia muito bem esse subsídio ser amainado, reduzido, se tivesse um acordo da prefeitura com o governo do estado para a isenção do ICMS do diesel. Inclusive, tem até 3 pré-candidatos que já passaram no governo, que estão pré-candidatos, que poderiam ter concedido e não concederam. Em primeiro lugar, a culpa não é do governo federal, a culpa é do governo municipal. Entendeu? Essa responsabilidade da saúde básica, né? Eu não estou falando aqui questão de pessoas, eu estou falando de entes. A responsabilidade da saúde básica é da prefeitura. Se recebe ou não algum incentivo, isso daí ela é complementar, mas a responsabilidade é da prefeitura. E uma coisa eu sei, médico tem demais. O problema não é médico, o problema, no nosso entendimento, é gestão, tá? É integração de uma série de programas que tem, dos quais o ACS também é mais um componente para que efetivamente você tenha os resultados. Não se pode culpar a situação da saúde básica por conta do governo federal. Na realidade, o governo federal tem ajudado muito, não só a prefeitura de Manaus, como todas as prefeituras. Entendeu? Então, o que falta no nosso, por exemplo, tem alguns programas que a gente tem que manter, por exemplo, de capacitação, de formação, de mão de obra, aproveitar algumas áreas que estão, por exemplo, como o enfermeiro, o próprio médico,
ele precisa, no seu último ano, no penúltimo, fazer alguns estágios, e existe sim bolsas de estudo para isso, então poderia se aproveitar esse programa, e ele tem muito sucesso nisso, para se inserir exatamente dentro desse contexto. Então são vários programas que contempla o governo federal, pode se inserir, o acesso é um deles. Quanto custa uma creche? Tá? E ela atinge a uma parte do segmento da sociedade. Ela custa 2,5 milhões. Para você construir 2 milhões, porém, para se manter a creche são 18. Então nós temos que buscar algumas soluções com parceria público-privada. Onde é que está a maior demanda, eu diria assim, de creche? Primeiro, setor industrial e o comércio e serviço. Que essas entidades, a gente se una para poder participar da construção com planejamento. A questão toda é, falta planejamento e às vezes quando tem, falta vontade de fazer. Claro, isso é um negócio, tem muita gente que ganha com isso. Mas aí você vai ver o preço do aluguel, depois de 2 anos, dá para você construir uma escola. Eu, particularmente, sou contra. Por que você não aluga o pacote todo? Nós temos que verificar, vou logo colocar aí para estremecer o pessoal, o custo por aluno e fazermos da administração pública igual à administração privada. Exemplo, R$ 1.500 com escola alugada, professor, toda a estrutura de ensino. Mas o custo desse aluno, se a gente pagasse por ele para uma escola privada, para ter a mesma educação de excelência, fosse 1.000. Eu quero dizer que é exatamente isso que nós estamos verificando. Custo. Então, isso chama-se gestão. Eu digo que o gestor de Manaus ele tem que ter experiência administrativa, na administração pública e privada. Eu, particularmente, passei 30 anos no Exército fazendo administração pública. Depois saí e fui dirigir um banco. Depois fui ser o superintendente da Suframa. Então, público e privado. Hoje, pelas informações que eu tenho, tá certo? Aparentemente, a prefeitura está dentro de um padrão, assim, de bom mais. O que eu falei é diferente. Por exemplo, eu vejo o gasto com comunicação muito elevado. Tá excessivo. A Secretaria de Empreendedorismo tem 8 milhões de recursos ano. A Secretaria de Comunicação, 128 milhões. Para mim, tem alguma coisa que não bate. Ou seja, você tem menos de 1 milhão por mês para investir numa coisa que é empreendedorismo. Ou seja, investir nas pessoas para que mudem a cabeça, gerem renda, oportunidade. E aí na parte de comunicação, propaganda, mais de 10 milhões por mês. Eu acho muito. A Secretaria de Sustentabilidade. Quantas pessoas devem ter no seu entendimento assim nessa secretaria para cuidar de meio ambiente, na cidade de Manaus? Do lado leste nós temos o Puraquara, do lado oeste nós temos o Tarumã, Áreas Verdes. Quantas pessoas nós temos? 6. Quantas pessoas nós temos na Casa Militar? 300. Tem alguma coisa errada também. Não estou dizendo que está errado, mas precisa ser repensado. Eu me faria mais presente, enxugaria mais a minha parte de gestão. Eu sou um homem muito prático, muito direto. Eu sou um homem que gosta de estar no campo. Por outro lado, a parte de finança dele, como eu falei, ela está boa até o momento, só precisamos ver nos últimos meses agora como é que vai ficar essa parte de pagamento. Em função da estrondosa popularidade dele, o que acontece? Todo mundo quer gravar um vídeo, todo mundo quer uma foto. Então o presidente, ele tem os filtros dele. Então o que ele fala de uma maneira geral? Não vou apoiar ninguém. É a maneira dele se blindar. Então isso é regra geral. Toda regra tem exceção? Tem. Todos os dias. Até hoje, pode ser que amanhã não, tá? Eu troco mensagem com o presidente. É um poder discricionário dele. Mas eu digo que nós temos uma excelente relação. Ele está acompanhando tudo que acontece na cidade de Manaus e no estado do Amazonas. Que é uma regra da vida. Filho feio não tem pai. Entendeu? Eu quero sim que o candidato lá do pessoal aí, dos senadores, diga, ó, eu sou candidato de senador, eu sou candidato desse camarada aqui, eu já desafiei. Diga que você é candidato, para a população lhe julgar. O cara é candidato do camarada, do
E aí ele se omite, ele fica calado. O que eu vejo hoje é pessoas que são oportunistas, né, de dizer que gosta do presidente. Eu quero ver ele dizer que gosta de pessoas que têm baixa popularidade. O cara diz que é bolsonarista, porque dizer é fácil. O problema é agir como. Eu queria que você me perguntasse assim, o que você tem que esses que dizem bolsonarista não têm? Eu vou te responder, o DNA do presidente. Só isso. Aí você olha para um camarada que se diz bolsonarista, estou falando político, nós estamos falando de político, que você é pré-candidato a prefeito, né? Aí o cara, tu olha para ele, o cara fazendo maracutaia com o senador da Maus Caminho, da Lava Jato, do pessoal envolvido na CPI da saúde, mas não pode ser bolsonarista. O que é o DNA? A parte da corrupção, posicionamento, transparência, a verdade. Exatamente isso aí não. O cara diz que é bolsonarista, mas está ligado a tudo de ruim que tem na política do Estado.